Domingo, dia 7 de março de 2021. Hoje será o nosso culto em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Oba, somos nós! Esse mês é o mês de março e nós estaremos comemorando o valor da mulher de Deus, a mulher virtuosa, né? A mulher sábia, trabalhadeira, guerreira, cuida do lar, cuida do seu esposo, da família, trabalha para ajudar. Então, seja bem-vinda. Fique sabendo que este mês é para nós os trabalhos aqui de Montargil, os cultos de Montargil. O coro cantará, Jesus dirigirá esse culto lá no céu. Eu sou o pastor Everson Davi. E eu sou a Madalena Davi. E juntos com as nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos na missão de Montargil, Portugal, levando o Cordeiro para as nações. Muito obrigado todas vocês mulheres por estar conosco e todos vocês homens, famílias de Deus. Verdade, né? Todo mundo que está conosco aqui nesse culto, né? Deus te abençoe e que seja um domingo abençoado em sua vida. Hoje nós temos louvores maravilhosos e pessoas lindas que vão estar participando do nosso culto. Então hoje nós teremos louvando ao Senhor a nossa família Biscaia, João Pedro Biscaia, Geninha Biscaia. E teremos também um casal abençoado que nós já queremos apresentar para vocês. É o Paulo e a Beta. É a Beta, que também vão estar hoje participando desse culto em homenagem a nós, mulheres guerreiras do Senhor. O Paulo e a Beta são aqui de Portugal, aqui de Ponte de Sor, que é o município sede aqui da freguesia de Montargil. Estaremos iniciando lendo a palavra do Senhor em... Isso! Hoje vamos ler Provérbios 31. Aliás, ao longo desse culto, ao longo desse mês, nós vamos estar lendo algumas passagens de Provérbios 31. Então, Provérbios 31, do capítulo 10 até o 31. Mas hoje a gente vai ler só o 10 até o 16, que diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca a lã, o linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examine uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Assim é uma mulher virtuosa, né? Amém. Uma das qualidades dela. Né? É verdade. E gostaríamos mais uma vez de convidá-lo, se você gostar do conteúdo desse canal, deixar o seu like. Se você também quiser, se inscreva-se em nosso canal e também deixe um comentário e ative o sininho para que esse canal possa atingir novas pessoas, possa crescer e alcançar mais e mais pessoas. E você também pode passar este culto gravado, né, para outras pessoas. Faz a sua parte, para sua tia, para sua mãe, para sua irmã, para o seu amigo, para sua amiga, colega de trabalho, colega de serviço. Pessoas que, poxa, esse culto, olha, assiste esse culto, vai ser bênção na sua vida. Então, divulgue esse trabalho e dessa forma você está evangelizando o reino de Deus. Amém. Então, vamos cultuar ao Senhor. Amém. Os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como o Senhor? O Cordeiro no trono, para sempre Ele será. Sim, Ele será. Grato me prostrarei, só para o adorar. Proclama
vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato lhe prostrarei, só para te adorar. Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Sim, tu serás. Grato lhe prostrarei, só para te adorar. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Sim, tu serás. Grato lhe prostrarei, só para te adorar. Paz e paz, igreja. Deus te abençoe nesta manhã, neste dia. Que Deus ricamente vos abençoe a todos vós. Amém. Nesta louvor que nós queremos que vocês também participem connosco, queremos dizer que não há como Deus, não há como Ele. Só Ele toca no nosso ser. Só Ele sabe como há de tocar. Só Ele sabe como há de mudar. Só Ele sabe como há de moldar, não é? Amém. Portanto, irmãos, nesta manhã queremos dizer isto: não há como tu. Amém. Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como um rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Salvo em teus braços o aflito está. Não há como não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como um rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Salvo em teus braços o aflito está. Não há como tu. Não há como
toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Aleluia. Amém. Gostaria de parabenizar todas as mulheres valorosas. Parabéns pelo seu dia, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de ler um texto que fala sobre a mulher virtuosa. Eclesiastes, capítulo 31, versículo 10. E na versão Nova Almeida diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Versículos 10 e 11. Gostaria de ler o mesmo texto agora na versão Nova Linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Diz assim, Provérbios 31, versículo 10 e 11. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Olha que mensagem maravilhosa. Então, como é difícil encontrar uma mulher virtuosa. A palavra fala que é difícil, mas não é impossível. Para você, marido, que encontrou, parabéns, porque você conseguiu achar uma joia preciosa. E a palavra do Senhor diz que é como se fosse pedras preciosas. Já parou para pensar quanto custa uma pedra preciosa? Quanto custa um rubi? Quanto custa um anel de ouro? Quanto custa um diamante? Então a sua mulher não vale como uma pedra preciosa, ela vale muito mais do que a pedra preciosa. Então, querido marido, valorize a joia preciosa que você tem na sua casa. Valorize a sua esposa. Valorize o que ela faz. E a palavra do Senhor ainda fala no versículo 11. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Você nunca ficará pobre porque você tem um tesouro dentro da sua casa. Pode nos faltar até o recurso financeiro, mas a riqueza que você tem através da sua esposa vale muito mais que isso. Então valorize a sua esposa, valorize a sua mulher, valorize a mãe dos seus filhos. Então essa palavra vai para você, marido, também. Então que nós possamos entender que o Senhor nos uniu como casal, marido e mulher, para que nós possamos ter tesouros dentro do nosso lar. E o primeiro dele é a sua esposa. Deus vos abençoe. Meu olhar a ti dirijo, a teu lado quero andar, ergo as minhas mãos para te encontrar, meu coração quer cantar, teu nome louvar, bem dizer-te assim, pois tu és fiel sem fim. Senhor, ó Senhor, a ti te quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Contemplo a tua glória, na vida me aviva a fé. E paz inunda o meu ser, tu és todo meu viver.
ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Olá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia para estarmos lendo a Palavra de Deus nesse culto abençoado. Culto hoje que é em especial ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, né? Dia 8. E esse mês será um mês assim, um mês que a gente vamos estar trabalhando, focando em cima da mulher, em cima da família. E eu quero convidar você a não perder nenhum desses cultos, tá bom? Preste atenção, vai ser bênção para você. Então vamos ler? Vamos ler falando de mulher, né? Falando de mulheres, a gente vai estar falando hoje uma mulher guerreira do Senhor também e vamos aprender muito com ela. E eu te convido para você abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, que fala da mulher, uma mulher pobre, viúva, olha a situação desta mulher, e 2 filhos para criar. E havia um problemão. Vamos ver como que essa mulher, né, como que ela agiu, como que ela resolveu, o que aconteceu. Então vamos ler a história dela. Está escrito aqui, capítulo 4 de 2 Reis. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então disse Eliseu: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas que você, conseguiu. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e esta lhes passava as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, vende o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa história. Olha que coisa interessante. Esta mulher, como eu falei no início, ela estava numa situação muito difícil. Viúva, recém-viúva, né? Ela mesmo diz aqui para o profeta Lanar que o marido dela era um homem de Deus, mas aprove o Senhor, ele foi, o Senhor o levou. Só que este homem deixou uma causa ainda pendente, que eram umas dívidas com os credores. E esta mulher, estava ali ainda sofrendo a sua viuvez quando esses homens chegaram em sua casa e cobraram a dívida. Coisa interessante que diz que quando as pessoas morrem também as dívidas, né? Mas nesse caso aqui não. Os homens chegaram à casa dessa mulher e cobraram a dívida dela. Lógico, pobre, viúva, quem sustentava a casa era o marido, as crianças, os meninos ainda eram pequenos e na época as mulheres da época não tinham como trabalhar ou assim, não tinha segurança social, nada para ajudar,
no governo daquela época, não se preocupava em ajudar as viúvas. Isso era um problema muito grande. Muitas viúvas que não conseguiam se manter, né, financeiramente, acabavam virando prostitutas e até morriam, porque não tinham ninguém, né? Se a família não ajudasse, elas não tinham como ter sua renda. Era muito difícil a viúva naquela época. Mas diz a Bíblia que os credores fizeram uma proposta a essa mulher. Olha, se você não pagar a dívida que o seu marido deixou, nós vamos levar os seus 2 filhos como escravo. Meus irmãos, olha que coisa terrível, meninas e mulheres de Deus que estão me ouvindo. Que situação que essa mulher se encontrava? Viúva, ainda sofrendo a dor da perda do seu amado. E com essa situação de que ela poderia, a qualquer momento, depois daquele prazo, perder os seus 2 filhos. A sua herança, o que ficou? Olhou para um lado e para o outro, não tinha nada, não tinha ninguém para ajudar. Mas nós aprendemos algumas coisas com esta mulher. E uma das coisas que ela nos ensina, através de suas ações e dos seus atos, diz a Bíblia que ela saiu e foi conversar com o homem de Deus, com Eliseu. Ela foi buscar ajuda à pessoa certa, né? Olha que coisa interessante. Ela foi buscar ajuda à pessoa certa. Ela foi se aconselhar na esperança de que ele pudesse trazer alguma solução. E isso nos ensina muita coisa. Muitas das vezes, quando nós estamos angustiada, atribulada, passando por vários problemas, às vezes buscamos nos aconselharmos com pessoas que não dão bons conselhos. Muitas vezes saímos esparramando os nossos problemas para todo mundo e esquecemos de buscar a direção de Deus. E aí a situação, em vez de melhorar, piora mais ainda. Mas esta mulher não fez isso. Ela não reclamou com as vizinhas, ela não procurou conselho com os parentes, a solução dela foi o seguinte: eu vou a uma pessoa que eu tenho certeza que tem uma resposta para a minha situação. Olha como que ela fez. Saiu da sua casa e foi ao encontro do homem de Deus. Então, esta mulher estava extremamente atribulada, angustiada, ela estava extremamente sozinha, desesperada, mas ela saiu e foi em direção ao homem de Deus. E como eu já disse, ela acertou. Porque quando ela chegou para Eliseu, ela contou isso tudo. E Eliseu olhou para ela, olha a resposta dele, e disse o seguinte: o que eu posso fazer para te ajudar? Como assim? O que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava a sua dívida. Eu não tenho nada para te ajudar. Mas Deus pode mudar a sua situação. E aí Eliseu disse para ela o seguinte: o que você tem em casa? Olha que coisa maravilhosa. O que você tem em casa? E este é o tema da nossa mensagem. Deus faz milagres a partir do que eu tenho em casa. E eu digo para você que talvez esteja na mesma situação desta viúva. Talvez você não é uma viúva, mas está angustiada, está deprimida, tem enfrentado vários traumas, problemas todos os dias, tem enfrentado situações terríveis, chegou a um ponto de desespero. E agora? O que eu faço? O que eu faço? E eu quero dizer para você a mesma palavra que Eliseu falou para essa viúva. O que você tem em sua casa? O que você tem ainda dentro de você? Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus faz milagre. Deus faz prodígios e maravilhas. Deus resolve qualquer tipo de problema. A palavra diz que o Senhor está acima nas alturas. O Senhor, Ele está acima de tudo. Ele contempla tudo. E toda a autoridade, todo o poder está em suas mãos. Mas Ele nos ensina que nós também temos que fazer a nossa parte. E a resposta daquela mulher foi o seguinte: olha que coisa interessante. Então ela foi ao homem de Deus, ela foi a pessoa certa, né? Só para relembrar aí, né? A atitude dela foi correta. Ela não saiu procurando pessoas ou comentando as suas dores com qualquer tipo de gente, qualquer tipo de pessoa. A atitude dela foi procurar o homem de Deus. Então,
Aprenda isso. Vamos aprender essas coisas com essa mulher. E ela acertou, né? E o que acontece? Ela vira e diz para o homem de Deus, né? Ele pergunta a ela, Eliseu pergunta, o que você tem em casa? E ela te fala o seguinte, olha, ela pensa, né? Não tenho nada. Não tenho nada. Nada, não tenho um centavo. Mas eu tenho uma vasilha, um jarro com azeite. E aí Eliseu, então, orienta esta mulher. Então vá, pede emprestado, muitas, não poucas, vasilhas, jarros vazios aos seus vizinhos. Traga o máximo que você puder. Leve para dentro da sua casa, feche a porta, você e seus filhos, e comece a colocar o azeite, desde que você tem em sua casa, a colocar em todos os potes e vasilhas. Meus irmãos e minhas irmãs, minhas queridas, guerreiras, atribuladas, sofredoras, minha querida, você tem o início do milagre de Deus na sua vida. Às vezes nós não damos valor, né? E quando o Senhor, Ele nos pergunta, o que você tem? O que você tem, Madalena? E eu não fico assim e digo para o Senhor, não tenho nada. Quando eu falo isso para Deus, eu estou dizendo que eu não tenho valor nenhum, que eu não confio em mim, que eu não me valorizo como pessoa, não me valorizo como serva de Deus, eu não tenho nada. Eu não consigo ter nada. Só sou uma sofredora. Eu só perco. Perdi meu marido, vou perder agora os meus filhos, não é isso? Não é isso que nós estamos, a conduta desta mulher? Perdi meu esposo e agora vou perder meus filhos. Perdi minha dignidade. Eu só perco. Eu não tenho nada. Mas eu quero dizer para você que você ainda tem algo que é precioso. E é através dessa coisa pequenininha que você tem aí, é que Deus vai agir na sua vida. Você ainda tem azeite dentro da sua casa. A Bíblia diz que esta mulher, ela tinha um jarro com azeite. E o azeite na palavra de Deus indica unção. Toda vez que nós lemos a palavra azeite na Bíblia, ela simboliza, né? Ela simboliza unção, a presença de Deus. Ela não sabia, mas ela ainda tinha um pouco da presença de Deus em sua vida. E eu quero dizer para você, você ainda tem um pouco da presença de Deus na sua vida. Calma. Nem tudo está acabado. Há algo, você tem alguma coisa de valor, você é valorosa para Deus. Não pense que não tenho nada, não tem valores, não tem dignidade. Escute o que eu estou te dizendo. Você tem algo que é importantíssimo, que é precioso. Azeite dentro da sua vasilha. A sua vasilha é o seu coração, é a sua mente, é os seus sentimentos. Ainda há uma pequena, talvez nem muito azeite, mas uma pequena porção da presença de Deus dentro do seu coração. Então nem tudo está perdido. Deus vai fazer o milagre a partir deste azeite que está em seu coração. Ele vai começar a agir um milagre extraordinário e solucionar os teus problemas a partir do que você tem em seu coração. O que você tem em seu coração? Ainda há fé em Deus? Você ainda crê em Deus? Num Deus que está acima de todas as coisas, que tem em suas mãos toda a autoridade e poder? Um Deus divino, não um Deus incompleto, um Deus impotente, orgulhoso, que não se incomoda com os problemas dos seus filhos. Não! Nós cremos num Deus, ainda há no meu coração, ainda havia no coração daquela mulher a fé de que o Deus do marido dela poderia solucionar aquele problema. Prova disso foi a ação dela, ela correu em direção certa. Corra em direção à palavra de Deus.
Para de agir para um lado e para o outro. Às vezes a gente fica muito atribulado e fala com um, comenta com o outro, e isso não traz soluções nenhuma. Mas corra para os servos de Deus, corra para a presença de Deus. E quando o Senhor te perguntar o que você tem, como eu posso te ajudar, diga a Ele: ainda há um pouquinho, Senhor, de fé no meu coração. Eu ainda não perdi a esperança. Eu ainda sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que só Tu podes e mais ninguém resolver os meus problemas, as minhas causas. Julga, Senhor, as minhas causas. Ajude-me. Ainda há fé no meu coração. Talvez numa fé que não possa me sustentar. E por isso que eu estou aflita, angustiada e em desespero. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Este é o azeite na sua vida. E diz a Bíblia que esta mulher fez na mesma hora o que o profeta falou. E aí a gente aprende uma outra situação. Ela saiu, foi à casa dos seus vizinhos, ela e os filhos, e começou a pedir emprestado. Veja bem, emprestado, porque ela não tinha nem vasilhas dentro de casa. Só tinha uma e que estava cheia com azeite. Mas não tinha mais vasilhas. Olha como que Deus trabalha, tá vendo? Quando Deus quer fazer um milagre na sua vida, Ele não precisa você ter muita coisa. Às vezes, Deus vai usar as pessoas de fora com coisas que nem é sua, que nem te pertence, mas serão instrumentos para Deus abençoar a tua vida. E aquela mulher saiu, diz a Bíblia, que ela foi nas casas dos seus vizinhos, das suas vizinhas e pediu vasilhas, jarros emprestado. E outra coisa que a gente aprende aqui é a conduta desta mulher. Mais uma vez, ela nos ensina uma outra questão. O não contar a sua dor para qualquer pessoa, né? Ela não falou para ninguém por que ela estava pegando aquelas vasilhas. E é claro, né? A gente tem vizinhos, é claro, isso é normal do ser humano, todo mundo é curioso. Você acha que nenhuma daquelas vizinhas perguntou, né? Mas por que tantas vasilhas? Eu tenho aqui umas 4, 5, 10. Por favor, me dê todas. Mas por que você vai fazer com tantas vasilhas e potes? Com tantos jarros puros? Claro, alguém perguntou. Não é verdade? Os curiosos existem, né? E é nós, o ser humano, isso não é defeito, não é verdade? Nós somos realmente curiosos, né? Mas diz a Bíblia que ela não falou nada. Ela somente agiu debaixo da palavra do profeta. Ela fez aquilo que o profeta mandou. Então nós aprendemos uma coisa aqui, que aquilo que Deus te mandou você fazer, faça. E pronto. Não crie mais outras coisas, não fale outras coisas, não diga aquilo que Deus não mandou você dizer. Se o Senhor falar com você, compartilhe esses problemas, compartilhe essas lutas com a vizinha, com a sua sogra, né? Com a padeira, comente. Mas o Senhor te falou isso? O Senhor disse isso para você? Então segure a sua dor, segure a sua dor, ore, entregue somente a Deus, entregue a Ele e faça tudo o que Ele te mandar você fazer. Vá, trabalhe, há uma ação. O milagre começou a ser feito no momento que esta mulher saiu de sua casa, da sua dor, saiu do seu drama, né? Vamos dizer aí, do seu sofrimento e começou a trabalhar. Ela começou a sair, começou a ir na casa das pessoas, começou a conversar, pedindo vasilhas emprestadas, elas e os filhos. Há uma ação. Deus requer de nós uma ação. Nós temos que crer, ainda existe unção e a presença dele no nosso coração, amém? Que é a fé, né? É crer, é a presença de Deus. Mas você precisa também sair do seu estado depressivo, de paralisia e fazer a obra de Deus. Fazer aquilo que Deus te mandou você fazer. Faça, se movimente, corra atrás, levante de manhã cedo.
O sol está lá fora brilhando. Em nome de Jesus, o Senhor me deu uma direção, me deu força, eu vou trabalhar e o milagre vai acontecer. E assim, meus irmãos, nós aprendemos como que esta mulher, ela pôde contemplar o milagre da transformação na vida dela. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, né, várias coisas que nós já falamos, mas uma coisa que nós aprendemos aqui é que diz a Bíblia que ela, depois que ela pegou todas as vasilhas emprestadas, né, naquela posição dela, somente Deus sabia para qual propósito. Ela diz a Bíblia que ela fechou a porta da sua casa, colocou os seus 2 filhos para dentro da casa e fechou a porta. E aí a gente aprende 2 coisas interessantes com essa conduta desta mulher. Primeiro, ela fechou a porta da sua casa. Essa fechar a porta, nós podemos dizer o seguinte, que para vermos Deus agir em nossas vidas, nós precisamos fechar algumas portas diante de nós. Porque muitas vezes, minha querida, muita coisa que você escuta, muita coisa que se fica aberto diante de ti, vai ofuscar você ver a glória de Deus, o milagre de Deus. Muitas das vezes vai atrapalhar você ver Deus agir. Por que o profeta orientou aquela mulher a fechar a porta da sua casa? Lembra que eu falei das vizinhas curiosas? Esta mulher, quando ela foi pegar os vasos, pedir os vasos emprestados, ela não comentou com ninguém, nem ela nem os filhos. Você acha que não saiu alguma curiosa atrás dela para ver o que ela estava fazendo? Por isso que ela teve que fechar a porta, porque se ela deixasse a porta aberta, né, a vizinha ia botar a mão lá, ó, oi vizinha, e aí, o que você está fazendo aí? Vem cá ver o que você está fazendo com as minhas vasilhas. Não podia acontecer isso. Não podia. Né? Eu acabei de falar sobre nós somos seres curiosos, né? Podia, tem mais, tem os vizinhos até que já vão entrando, né? Nem bate na porta, né? Tem pessoas que já entram, põe a mão na maçaneta e já vai entrando. Mas ela fechou a porta. O milagre era somente para ela, para a família dela. Não era para mais ninguém. Quem tinha que participar e ver Deus começar a multiplicar, que foi a multiplicação do azeite, era ela e seus filhos. Mais ninguém. Eu quero te dizer o seguinte, que você precisa fechar a porta. Porque se você não fechar a porta, você não vai ver Deus agir na sua vida. O milagre não vai começar a acontecer. Feche a porta para as coisas erradas. Feche a porta para os maldizentes. Feche a porta para a murmuração. Feche a porta para a raiva, tristeza. Feche a porta para a amargura. E aí eu digo mais, né? Feche a porta para os curiosos, pessoas maliciosas, que às vezes demonstram ser sua amiga, mas não querem o bem. Feche a porta. Feche a porta. Feche a porta, deixa somente aquilo que está dentro. Uma coisa interessante que diz a Bíblia que o azeite que ia ser multiplicado era o azeite não das vizinhas. Era o azeite, inclusive, por isso até que ela pegou vasilhas puras. Não tinha azeite. Era o azeite dela, o único azeite que ela tinha em casa, numa jarrinha. Era o azeite da viúva. E estava onde? Dentro da sua casa. Não estava fora. O milagre de Deus, a palavra de Deus está em você. Mas se você não fechar a porta para as amarguras, para a depressão, para a murmuração, às vezes nós, principalmente nós mulheres, né, murmuramos tanto, somos tão queixosas. Ah, por que isso? Ah, o dia tá isso. Ah, meu Deus. Ah, meu filho. Ah, meu marido. Eu tanto Mas esta mulher fechou a porta, porque a presença de Deus estava dentro da casa dela, não fora. Então feche a porta da sua casa para tudo aquilo que não transmite nada de Deus. Seja vigilante. O que é que tem entrado dentro da sua casa? Né? Vamos pegar essa parte aqui, que a gente, como eu falei no início, essa palavra tem muito para ensinar a nós mulheres. Nós somos guarda, vigilante da nossa casa, do nosso lar.
que é que tem entrado dentro da minha casa? O que é que meus filhos têm participado, têm visto, né? O que que tem entrado? O que que eu tenho permitido que entre dentro da minha relação comigo, meu marido? Comigo, com meus filhos? O que que eu tenho permitido entrar dentro da minha casa? Será que isso tem transmitido a presença de Deus? Será que eu tenho deixado coisas que vêm minar a unção, a multiplicação, a presença de Deus no meio da minha família? Então, feche a porta da sua casa, vigie, não deixe que as coisas erradas entrem dentro do seu lar. A Bíblia diz que não foi o Eliseu que foi lá fechar a porta da casa daquela viúva, não, foi ela. Olha, vá, depois que você conseguiu todas as vasilhas, feche a porta da sua casa, não permita que nem nada entre para atrapalhar o agir, o mover de Deus. Preste atenção que a unção de Deus está dentro do seu lar. Então, se ligue com Deus, preste atenção, fique vigilante. Não deixe que nada das desmazelas desta vida tire a presença ou a sua atenção das coisas de Deus. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui é sobre os seus filhos. Diz a Bíblia que as crianças, né, os 2 meninos, participaram do milagre. Eles ajudaram ela a pegar as vasilhas, foram junto com ela na casa das pessoas, né? E também estavam dentro da casa. Ela botou os meninos para dentro da casa e fechou a porta. E eles começaram a participar do milagre. Por quê? O que ela fez? Olha que coisa linda. Olha quando começa o milagre. Quando o ambiente está preparado, Deus começa a fazer o milagre, né? O ambiente está preparado. Ela tinha se movimentado, já não estava mais chorando, já não estava mais deprimida, já não estava mais angustiada. Ela estava focada em arrumar vasilhas, o maior número possível, para o milagre acontecer. Outra coisa, ela já estava comprometida com Deus, porque ela fechou a porta do coração dela. Não deixou que a descrença, não deixou que as situações levassem a voltar ao estado deprimido que ela estava. Não, ela fechou a porta para a angústia, para a tristeza. Havia uma esperança. Meninos, vai acontecer alguma coisa. O homem de Deus falou, Deus vai nos ajudar. Feche a porta, não deixe ninguém entrar em casa. Ninguém vai nos atrapalhar. Este é o nosso momento. A presença de Deus está aqui. O Senhor vai começar a movimentar. Nada vai nos tirar da direção de Deus. Então ela fechou a casa e ela trouxe os filhos para dentro do ambiente espiritual, para dentro do ambiente do milagre. Nós, como mães, cabe a nós, né, mães e pais, aí a gente não é só a mulher, mas o homem também, né? Mas como estamos falando para a mulher, né, direcionar um pouquinho para a mulher, mas cabe aos pais a responsabilidade de conduzir os teus filhos na presença do Senhor. Eles são crianças, eles não sabem, são adolescentes, muitas vezes não sabem discernir ainda a voz de Deus. Mas cabe a nós fazer com que eles sentem à mesa, estejam dentro do ambiente, dentro da casa e comecem a participar das coisas de Deus. Então, não tire os seus filhos do milagre de Deus. Coloque eles junto com você. Deus vai fazer o milagre e os meus filhos vão estar vendo o milagre de Deus, né? Deixe que eles participem do agir de Deus. E aí a gente pode parar um pouquinho. Se você não faz o culto com seus filhos, passa a fazer, né? Às vezes o dia a dia, correr o dia a dia, chega no final do dia, você nem leu um salmo com seus filhos. Não faça isso. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Então você tem que levante mais cedo, levante seus filhos mais cedo. Antes de começarmos o nosso dia, antes da mamãe e do papai ir trabalhar e vocês ir para a escola, vamos ler um versículo da palavra de Deus. Vamos orar. Depois que orarmos, aí sim, chegou de noite, olha, antes de dormir, vamos todos orarmos. Faça o culto doméstico com seus filhos, né?
Volte à prática. Nós precisamos levar os nossos filhos ao conhecimento de Deus. Foi o que aquela mulher fez. Os meninos começavam, vamos imaginar a cena. Ela, né, com azeite, o milagre começou a realizar, porque ela tinha um pouquinho de azeite. Eu nunca vi, só Deus para fazer isso. Um pouco de azeite encher tantas vasilhas como encheu naquele dia, né, naquela noite. E diz a Bíblia que ela começou, e os meninos começavam, tiravam o vaso, olha mãe, tem esse aqui. Aí o outro vinha, mãe, esse aqui já tá cheio, vou colocar aqui a parte. Aí vinha o outro, meu filho, acabou. E os vasos? Aqui mãe, só tem mais um, mãe, tem mais outro. Ah, vai colocando, vai esparramando, vai guardando. As crianças começaram a ver a multiplicação do azeite. Mãe, olha, onde que tem tanto azeite nessa vasilha da senhora, nesse jarro da senhora, mãe? E ela disse para o seu filho, meu filho, isso é Deus, o nosso Deus, o Deus que o seu pai serviu, que nós servimos, o Deus do profeta Eliseu, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus soberano, Deus está realizando um milagre. Olha, você está vendo? Este é o Deus que vocês nunca podem deixar de servir. Quando crescer, não esqueça que Deus fez o que tem feito em nossa vida. Os nossos filhos não podem esquecer, mas para eles terem na sua memória o Deus poderoso, eles precisam primeiro conviver com os milagres de Deus. Então, não deixe seus filhos fora da porta da sua casa. Traga eles para o ambiente da unção. Traga eles para o ambiente da presença de Deus. Eles precisam aprender que o nosso Deus é o Deus dos nossos pais. É o meu Deus e é o Deus dos meus filhos, né? Então, a gente aprende muita coisa maravilhosa sobre isso daí, né? Os meninos participaram, né? Os meninos participaram também da multiplicação do azeite, né? Ela não deixou de fora os seus filhos, mas ela trouxe os seus filhos para a unção, a presença de Deus, né? E isso nós precisamos ensinar os nossos filhos, falar aos nossos filhos, né? Precisamos falar, eles estarem presentes de que nós servimos um Deus de milagres, né? E isso é maravilhoso. E diz a Bíblia que quando acabou-se as vasilhas, cessou a multiplicação do azeite. Né? O milagre, e a gente aprende aqui uma coisa muito interessante, que o milagre, ele é proporcional à nossa fé, né? Diz a Bíblia que ela perguntou, olha, tem mais vasilhas? E os meninos falaram, mãe, acabou todas já estão cheias. E diz a Bíblia, tá aqui, ó, quer ver? Vamos lá, ó. Quando estavam todas cheias, ela disse aos seus filhos, traga-me mais umas vasilhas. E ele respondeu, mãe, não há, todas estão cheias. E o azeite parou. Acabou o milagre. A multiplicação do azeite parou. Então, o que nós aprendemos também nesta palavra? Que a proporção do milagre de Deus em nossa vida, em nossa família, em minha vida, né, é proporcional à quantidade de vasilhas que eu tenho. E essas vasilhas são o quê? São utensílios, objetos que representam a nossa fé, que representam a nossa atitude, o nosso coração, o nosso comportamento, a nossa visão, o nosso foco, né? Podemos botar tudo isso aí junto, né? Então, quanto mais fé, quanto mais firmeza, quanto mais você se posicionar em direção ao que Deus mandou você fazer, ao que Deus tem falado ao seu coração, servir a Ele com alegria, diz a palavra do Senhor, buscar primeiro a direção de Deus, buscar primeiro socorro no Senhor. Calma, não andeis ansioso por coisa alguma, está tudo escrito na palavra do Senhor, mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando você comer, conforme mais você tem vasilhas diante de Deus, mais Ele vai te encher das coisas boas, dos milagres, mais você vai ver a unção e a multiplicação de Deus. Mas isso é proporcional à visão que você tem de Deus. Se você enxergar um Deus grande, poderoso, você vai ver o resto da sua vida debaixo dos milagres de Deus. Mas se o seu Deus, se a sua visão de Deus é proporcional ao que você... Bem, Ele é Deus poderoso, mas aqui não é.
nesta área também não trabalho. Aqui sou eu que mando. Não, Deus só é poderoso quando eu estou doente. Agora, quando eu estou bem, não, nesta área aqui da minha vaidade, na área emocional, do jeito que eu trato as pessoas, aqui Deus não precisa entrar, é a área minha. Essas vasilhas não vão ser cheias da unção de Deus. Então, quanto mais vasilhas puras que você apresentar diante de Deus, mais o Senhor vai enchê-las com a sua presença e com o azeite do milagre. E para a gente terminar, né, vamos concluir essa palavra dizendo o seguinte: esta mulher, ela foi diante de Deus buscar uma solução para um problema. E quando ela voltou com a solução para 2 problemas. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós aprendemos a andar dentro daquilo que o Senhor nos orientou, quando nós somos vigilantes e quando nós temos a nossa fé diante do Senhor, quanto mais eu me chego a Deus com o meu coração aberto, com as minhas vasilhas puras, e mais Ele vai encher da sua graça, do seu poder. Quando eu ver, quando eu abri os meus olhos, eu já recebi mais do que eu precisava. Aquela mulher, ela foi diante do profeta Eliseu porque ela tinha um problemão. Lembra que eu falei no início? Que era, a dívida. E diz a Bíblia que Eliseu falou com ela o seguinte: vá, vende o azeite e pague as suas dívidas. Assim ela fez. Mas ela ganhou outra palavra. Olha só, ela não somente, Deus não fez um milagre somente na vida dela para ela pagar aquela dívida. Não foi para isso que Deus multiplicou aqueles azeites ali. Aquela unção toda, aquela presença de Deus dentro da casa dela. Oh, coisa gloriosa. Quando Deus está dentro da minha casa, na minha casa, no meio da minha família, no meio dos meus filhos, há a unção e a presença de Deus. Meus irmãos, nem aquilo que eu peço a Deus, não preciso nem pedir, porque Ele resolve tudo. Às vezes eu vou com um pedido ao Senhor e eu ganho a bênção completa. Esta mulher, ela foi pedir a solução de uma dívida, mas diz a Bíblia, a palavra de Deus, que ela ganhou a prosperidade. Olha lá, tá lá no último versículo: vá, vende o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos vivam. Olha que coisa linda, vivam do que sobrou. Ela ganhou o dinheiro, a condição financeira de pagar a dívida dela, mas ela também ganhou condições de viver uma vida digna. Agora, esta mulher que era pobre, agora não é mais pobre. Agora ela consegue se manter e manter os seus filhos, viver uma vida digna. E aí a gente fecha essa palavra que o milagre de Deus é completo. Ele vai muito mais além do que nós pedimos, do que nós precisamos. Deus, quando Ele trabalha em nossa vida, Ele faz por completo. Então, você vai diante de Deus com um pedido, você vai com um problema, você vai com um questionamento, você vai com um trauma, com uma dor. Mas você sai da presença de Deus com toda a sua vida transformada, curada, com outros milagres realizados na mão do Senhor. O Senhor pagou, Deus pagou, houve o milagre de pagar a dívida daquela mulher, mas também houve o milagre da prosperidade. A partir de então, aquela mulher agora não vivia mais pedindo nada emprestado, não vivia mais pedindo nada a ninguém, porque a partir de então, ela tinha agora condições para sustentar a ela e os seus 2 filhos. E esses filhos agora eram homens também que adoravam e serviam a Deus, porque eles viram que o Senhor não permitiu que eles fossem escravizados. Meus irmãos, Deus não vai permitir que os nossos filhos sejam escravizados pelo pecado, pela desobediência ou pelo Deus desse século. Meu irmão, você vai diante de Deus com um pedido, mas eu digo para você, o Senhor vai resolver este pedido, mas o milagre é maior do que você pensa. O Senhor vai realizar tudo aquilo que você necessita na sua vida. Então vamos orar? Vamos terminar essa palavra gloriosa, poderosa, uma palavra que nos desperta a confiarmos somente em Deus, a ir à pessoa certa, que ir diante de Deus e a realizar aquilo que está escrito na sua palavra. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Ainda existe algo dentro de você, ainda existe uma pequena fé, um pequeno azeite,
mas é suficiente para que Deus realize um grande milagre. E aquilo que você pediu vai ser feito. Mas não é somente isso, porque o Senhor nunca dá uma coisa só. Ele sempre dá muito mais, muito mais. Ele é abundante, Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama abençoar, encher-nos de ricas e abundâncias bênçãos. Então vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor em cima desta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Ó Senhor, amado Deus, Senhor, que palavra maravilhosa que nós aprendemos nesta manhã. Meu Deus, quantos ensinamentos valorosos para vivermos nesta vida com dignidade, com equilíbrio, paciente, confiante, com uma certeza de que nós somos servos do Senhor. Meu Deus, nós sabemos que os dias maus vêm para todos nós. Aquela viúva, aquela mulher também estava vivendo dias maus, dia de perda, perdeu seu esposo e iria perder os seus filhos. Estavam numa pobreza só, numa miséria só, não tinha nada dentro de casa para se comer, para se alimentar, somente um jarro com azeite. Mas diz, Senhor, que ela andou nos teus caminhos e tudo aquilo que o Senhor ordenou ela fez. Ela foi vigilante, ela não murmurou, ela não questionou, ela não reclamou, ela não se entregou às depressões, ao desespero, mas ela saiu e se prostrou diante do Senhor. Ela fez a parte dela. Meu Deus, ela questionava, ela orava somente a Ti, ela elevava os seus problemas ao Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, como nós aprendemos com esta palavra. E diante de tudo isso, nós queremos pedir perdão, porque às vezes é a última coisa que nós façamos, a última coisa que nós procuramos fazer é buscar uma direção do Senhor. Quando vem os problemas, quando vem as lutas, quando vem a morte, quando vem o desespero, quando os dias maus chegam sobre as nossas famílias, nós ficamos tão atribulados, caímos de um desespero, numa murmuração, que esquecemos de olhar, de buscar uma direção de Ti, Senhor. E somente em Ti é a vitória. Senhor, o Senhor não somente solucionou o problema daquela mulher, que ela foi buscar a solução, mas o Senhor a prosperou para o resto da vida dela. O Senhor abençoou os seus filhos, a sua vida. Ela não era mais uma mulher pobre, uma mulher solitária, desesperada, mas ela agora estava próspera no Senhor. Os seus filhos foram criados com dignidade. Ela tinha uma vida digna, porque diz a Tua palavra que ela viveu dos azeites que ela vendeu. O dinheiro, Senhor, aquela multiplicação foi suficiente para pagar as dívidas, mas também suficiente para abençoar toda a sua vida. Oh, aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que ainda há esperança, porque dentro de nós, dentro do nosso coração, ainda existe um pouco da unção, da presença de Deus, e isso é suficiente para o Senhor iniciar o milagre. O Senhor vai partir daquilo que nós temos em nosso coração. E nós temos no nosso coração, ó Pai, a fé em Ti. Tira tudo, Senhor, nós queremos fechar o nosso coração, nós queremos tirar tudo aquilo que desagrada a Ti, ó Deus. A falta de fé, a intolerância, a impaciência, Senhor, a angústia, a murmuração. Nós queremos tirar isso tudo, o desespero, e somente deixar a fé em Ti, Senhor. Senhor, meu Deus, ó Pai, usa-nos, ó Deus, derrama a Tua presença sobre nós, que Teu azeite possa ser multiplicado mais e mais e mais no nosso coração, que a partir desta palavra eu venha ser uma mulher diferente, a minha visão diante dos dias maus, dos problemas que chegam em minha vida, eu posso ter uma visão diferente. Eu sei aonde buscar o socorro, eu sei de onde vai partir o milagre, e eu sei que Deus vai suscitar muito mais do que eu tenho pedido a Ele. Ó Senhor, nós Te clamamos, ó Deus, ajuda-nos a viver diante de Ti, ajuda-nos a criar os nossos filhos, ajuda-nos, ó Deus, a termos uma família rica, fortalecida, rica da presença, porque a unção de Deus não está lá fora, mas está dentro da nossa família, está dentro de nossa casa, está dentro de cada um de nós. E esta unção é suficiente
para o Deus do milagre agir e fazer proezas, maravilhas extraordinárias, porque um dos teus nomes é Deus de maravilha, um dos teus nomes é Deus do impossível, Deus que faz além do que pedimos, além do que nós precisamos. Muito obrigada, Senhor, e nos dê uma semana de bênção, nos dê uma semana de vitória. E se por acaso esses dias maus chegar diante de nós, baseado na tua palavra, multiplica o azeite para que podemos viver debaixo da tua prosperidade. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? E assim nós encerramos mais este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Convidamos você para continuar caminhando conosco através das nossas redes sociais, através deste canal. Compartilhe com seu amigo, compartilhe com seu vizinho, compartilhe com aquele que você conhece. E que nós possamos juntos levar o Cordeiro para as nações. Tenha uma excelente semana, que o Senhor vos abençoe tremendamente.